Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental, uma emoção que pode bem discretamente estar acelerando o nosso processo de envelhecimento. É uma força invisível, sabe? Mas com um impacto muito, muito real. Pensa comigo. E se uma emoção, só uma, pudesse de fato aumentar o risco de uma morte prematura? Uma emoção que milhões de pessoas sentem todos os dias, muitas vezes sem nem se dar conta. Olha que impressionante! Estudos científicos já mostram que essa sensação pode ser tão perigosa para a nossa saúde quanto fumar 15 cigarros por dia e tão prejudicial quanto levar uma vida completamente sedentária. É uma ameaça real que a gente costuma ignorar. Então, o nosso papo hoje é exatamente esse. Vamos desvendar que emoção silenciosa é essa que está sabotando a nossa longevidade. E, claro, o que a ciência nos diz sobre como a gente pode lutar contra isso. Sabe, quando a gente pensa em viver mais, o que vem primeiro na cabeça? Dieta, exercício, né? Mas e se o maior perigo não estiver no nosso prato, nem na esteira da academia, mas sim na nossa vida social? É algo que muitas vezes passa totalmente batido. O nome dessa emoção é solidão crônica. E aqui tem um ponto super importante. Solidão não é a mesma coisa que estar fisicamente sem ninguém por perto. É sobre se sentir desconectado, sabe? É aquela sensação de que falta uma conexão de verdade. É um sentimento que vem de dentro e que não tem a ver necessariamente com o número de pessoas ao redor. Tá, mas como é que a gente sabe que isso é tão sério assim? Bom, é aí que a gente entra nas provas científicas. Os dados não mentem e eles mostram o tamanho do estrago. Para começar, tem uma análise gigantesca, uma meta-análise feita pela Associação Americana de Psicologia. Eles juntaram dados de mais de 3 milhões de pessoas. É muita gente. E é justamente essa escala que faz os resultados serem tão poderosos. E olha só que os números revelam, porque tem uma distinção fundamental aqui. O isolamento social, que é o fato de ter pouco contato mesmo com as pessoas, aumenta o risco de morte prematura em 29%. Já a solidão, que é o sentimento de estar desconectado, aumenta esse risco em 26%. Isso mostra que tanto a realidade física quanto a percepção emocional têm um impacto enorme comparável a riscos como a obesidade. E falando em estudos poderosos, isso nos leva a um dos mais longos já feitos na história, o estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto. Eles acompanharam a vida dos mesmos participantes por mais de 80 anos, buscando o segredo para uma vida longa e feliz. E a conclusão depois de 8 décadas foi de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma profundidade incríveis. A mensagem mais clara nas palavras do próprio estudo é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Não era dinheiro, não era fama, nem sucesso na carreira. Eram as conexões humanas. Ok, mas como é que uma emoção, um sentimento, pode causar um dano físico tão real? A resposta está na biologia do isolamento e em como ela coloca nosso corpo num estado de estresse constante. Funciona mais ou menos assim. O nosso cérebro entende o isolamento como uma ameaça à sobrevivência. E aí ele ativa aquela resposta de luta ou fuga, sabe? Isso libera uma enxurrada de hormônios do estresse, tipo cortisol, e aumenta a inflamação no corpo todo. O problema é quando isso se torna crônico. Aí o risco de doenças dispara. E esse processo de inflamação constante está ligado diretamente a um risco maior de doenças cardiovasculares, de depressão e até de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. O impacto físico é inegável. A situação é tão séria, mas tão séria, que a própria Organização Mundial da Saúde já considera o isolamento social um dos grandes desafios de saúde pública do nosso século, colocando no mesmo patamar de outras crises globais. Pensa no peso disso. Mas calma, a boa notícia é que existe um antídoto. E o melhor, ele está ao nosso alcance. Então, vamos ver como a conexão humana pode, de fato, proteger a nossa longevidade. E as estratégias, olha, são mais simples do que a gente imagina. É sobre construir um escudo protetor. Na prática, isso significa investir tempo em amizades de verdade, manter o contato com a família, participar de grupos na comunidade com interesses em comum e priorizar a riqueza de uma conversa cara a cara. Até desenvolver um propósito de vida ajuda, porque nos conecta a algo maior que nós mesmos. E aqui tem um ponto que é chave. Qualidade é mais importante que quantidade. As conexões presenciais, o olho no olho, têm um impacto maior, sim, mas as virtuais, como chamadas de vídeo mais significativas, também são ferramentas valiosas para diminuir a solidão. No fim das contas, o que importa não é o meio, mas a qualidade daquela relação.
É engraçado, né? Tanta gente buscando o segredo da longevidade em suplementos caros ou em dietas da moda, mas a ciência aponta para algo muito mais fundamental e, o melhor, acessível, a conexão humana genuína. A grande mensagem que fica é esta: viver mais também significa viver conectado. Essa talvez seja uma das chaves mais importantes, não só para uma vida mais longa, mas também para uma vida mais plena e mais saudável.